Boa noite, gente do bem, boa noite. Sexta-feira 13, hein? Ó, cruza os dedos aí. Sexta-feira 13, bonita, né? Maria Mendes inaugurando a sala do Instagram, que legal, Maria. Marinês, Vânia, sejam todas muito bem-vindas. Pete, seja bem-vinda, que legal. Sexta-feira 13, gente. O que vocês acham de sexta-feira 13? É um dia normal? É um dia assim, igual ao outro? Igual ao dia 12? Igual ao dia 11? Como é sexta-feira 13 para vocês? Eu me toquei que é sexta-feira 13, porque o meu pai falou para mim assim: Nossa, hoje só tem filme esquisito. Deve ser porque é sexta-feira 13. Luciana para tudo. Seja bem-vinda, meu amor. Que bom que você está aqui. Que legal. Dirleia, seja bem-vinda. Marta, que legal. Marta e Marinês já estão no YouTube. Ó, que legal. Muito bom. Isaura. A Vânia está dizendo que hoje é um dia normal. Sexta-feira 13 é um dia normal, né, gente? É parecido com 14, com 12, com 15. É um dia muito bom para falar de reforma íntima. Bem bacana. Ah, cadê o livro, gente? Puxa, o livro da reforma íntima. Eu tenho que pegar esse livro. Ó, eu vou levantar, mas eu não tô de pijama, tá? Não tô de pijama. Eu vou pegar o livro. Peraí, não foge. Pensaram que eu vi um pijama de bolinha, né? Ih, ele tá de pijama lá. Peguei o livro da Reforma Íntima. Aline, seja bem-vinda. Que legal, gente. A Marta tá dizendo que sexta-feira é um dia como outro qualquer. É verdade. A não ser pelos filmes que passam, né? Olhar para dentro, seja bem-vinda. Então, gente, o que para mim chama atenção nesse livro aqui, esse aqui, é esse trecho aqui. Reforma íntima sem martírio. Na chamada para a live, que nós postamos na quinta-feira, tá lá. Reforma íntima, transformação com leveza. Interessante, né? Transformação com leveza, Alexandre. Mas eu sempre achei que isso era um negócio muito brabo, um negócio, nossa, autoconhecimento, olha, punk, a gente sofre muito, olhar para as dores. Aí ninguém falou que é um passeio no parque, né? Não é um passeio no parque. Mas me diz, na sua vida, o que foi, até hoje, um passeio no parque? A Eliana está dizendo assim, não me assusta. Eliana. Gente, sexta-feira 13 é um dia comum. Thalia, seja bem-vinda. Michele. Então, sexta-feira é um dia comum, como outro qualquer. E a gente está num dia excelente para falar sobre mudança de paradigma. Olha que legal, a sexta-feira é um dia que por muito tempo a gente teve um pouco de receio, medo. Algumas pessoas nem saíam de casa, ficavam torcendo para passar o dia. E quando vai ver, era tão somente uma crença. Mas as crenças, gente, sejam individuais, coletivas, sociais, culturais, elas são muito fortes. Elas carregam a força mesmo, a força dessa ancestralidade, a força da cultura, onde nós somos criados, onde a gente se desenvolve. Então, até você respirar tranquilo numa sexta-feira 13, ver um gato preto passar na sua frente, passar embaixo de escada, vai um trabalho interno de reflexão consciente. Faz sentido isso que a gente está falando? Ou seja, você escutou desde que nasceu que sexta-feira 13 é um dia de azar. E por algum motivo, coisas que acontecem todos os dias e que também acontecem na sexta-feira 13 ficam mais evidentes. Tá vendo? Que dia que era? Olha, era sexta-feira 13. E aí você fica, nossa, é verdade mesmo. Mas não tem nenhum sentido lógico, racional. E quantas vezes nós não somos dirigidos
Ainda que adultos, pensantes, conscientes, inteligentes, nós não somos dirigidos por crenças que não têm muita razão, que não têm muita concretude, que não têm muita solidez. É bacana falar da Sexta-feira 13, porque quando a gente fala em autoconhecimento, em reforma íntima, existe para muitos de nós, não todos, lógico, né? Quando a gente fala de ser humano, não tem radicalismo, né, gente? Somos 8 bilhões de individualidades, quase. Mas, em geral, quando se fala de autoconhecimento, de reforma íntima, a gente fala, ai meu Deus, não, isso é muito difícil. Então, o objetivo nosso hoje, além de procurar ajudar vocês a refletirem sobre o assunto e também dar algumas dicas importantes, simples, tá, gente? Simples as dicas, mas muito poderosas. E quando alguém duvidar de que coisas simples podem mudar a sua vida, você pede para essa pessoa fechar o nariz e a boca por 3 minutos. É simples, né? Fulano, fecha aí a boca e o nariz 3 minutos. Só 3 minutos, ó, rapidinho. Eu vou ali pegar água e já volto. E isso pode mudar a vida dele. Coisas simples são coisas importantes. E a grande dificuldade delas é justamente serem simples. A gente não leva a fé nisso. Meditação é uma coisa simples. Tem um poder absurdo. É uma das matérias mais pesquisadas e estudadas pela neurociência, gente. O que tem de comprovação de que a meditação feita 20 minutos por dia, ao longo de 2, 3 meses, modifica o tamanho de algumas áreas do teu cérebro. Você sabia disso? Imagina, muda o tamanho de áreas do teu cérebro, fisicamente. Olha o poder que tem isso. E basta você prestar atenção na sua respiração ou em alguma coisa que te ancore dentro de você. As coisas simples têm muito poder. Onde é que está a felicidade verdadeira da vida? Está nas coisas simples. Hoje, por exemplo, tive um almoço um pouco inesperado com a família inteira, quase. Faltaram 2 flores, as mais importantes do jardim da minha família, mas estava a família quase inteira. Eu falei, que almoço gostoso. Aí alguém falou assim, essa berinjela é gostosa. Eu falei, não, a berinjela estava boa, mas o gostoso é estar com todo mundo. Olha que coisa boa. É simples, né? Muito simples. Então, a gente vai aproveitar a quebra de paradigma de uma Sexta-feira 13, que é um dia normal, um dia gostoso, como outro qualquer, ou não, como outro qualquer, e vai encaminhar também a quebra de um outro paradigma. Dá sim para a gente fazer reforma íntima, dá sim para a gente fazer autoconhecimento de uma forma mais leve. Dá para a gente empreender essa autodescoberta sem o ranço, sem a predisposição do sofrimento, da dor intensa, de que as coisas vão demorar muito para melhorar. São mitos, são quase dogmas, são crenças. Então eu vou cumprimentar aqui a turma que está entrando, vou dar o aviso do YouTube e depois a gente vai direto até 1 hora de live, tá? Então a galera que está aqui no YouTube, Dionísio, Leiva, sejam bem-vindos. Thaís, que eu já falei com você, né, Thaís? Ou Thali. Aline. A turma que está aqui no Instagram, passa lá para o nosso YouTube, tá bom? A gente vai desligar o Instagram daqui a 1 hora e continua no YouTube. Como eu sempre digo, o finalzinho, que é a hora do pulo do gato, da receita do bolo, chame como quiser, dos princípios básicos, né, para a gente começar a estudar isso e trabalhar, acabam sendo no final. Então não deixa de migrar lá para o YouTube, aproveita e se inscreve lá, porque o dia que você esquecer que está tendo live, você recebe um aviso do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Molhar o bico, né? O que é reforma íntima para você, gente?
Quem quer se pronunciar aqui? O que é reforma íntima? Ou por que que hoje se fala tanto em autoconhecimento? Por que será? O que é reforma íntima para vocês? O que é autoconhecimento? E por que que isso está tão na moda? Por que que de um tempo para cá tem uma chuva, todo mundo fala disso, tem uma chuva de 1 milhão de técnicas aparecendo? Por que isso? Alguém sabe me dizer? Alguém tem uma opinião sobre isso? Por que a gente tem tanta necessidade disso hoje? É uma pergunta bem interessante que me ocorreu, mas espera aí, gente. Como é que era nos tempos dos nossos avós? Você conhece a história dos seus avós? É legal conhecer, viu, a história dos seus avós. E é bem interessante. Estava rolando nesse almoço hoje algumas coincidências, não são coincidências, tá? De histórias que meu pai passou, que nós passamos, que os avós passaram, que eles passaram. Na mesma, meu pai com 2 anos de idade mudou de cidade. Eu com 1 ano de idade mudei de cidade. Coisas assim bobas, aparentemente, e que falam muito dessa continuação, dessa força que tem ancestralidade na nossa vida hoje. Por que que a gente hoje tem tanta necessidade de autoconhecimento? Por que que se busca tanto isso? Então, pensando nos nossos avós, por exemplo, e quem estava na live do trabalho na quarta-feira, que eu falei sobre transição de carreira, sobre insatisfação profissional, vem novidade aí, gente, sobre isso. Não aguento, estou com vontade de contar, não pode. Então, para quem assistiu na live de quarta-feira, a gente falava sobre a evolução da proposta do trabalho. Ao longo dos séculos, o trabalho foi tendo uma aplicação diferente nas nossas vidas. Então, de primeira, lá atrás, século XVII ou antes disso, século XVII, séculos atrás, milênios, o homem caçava para comer. Esse era o trabalho que ele tinha que caçar para comer. Qual era o trabalho do homem? Caçar, sobreviver, fazer a casinha dele lá, a caverna, arrumar, ele poder também comer, então ele tinha que caçar. O trabalho servia para isso, para comer. Sobrevivência, estritamente sobrevivência. Passado alguns milênios, né, vamos lembrar que nós estamos aqui, viemos nos desenvolvendo, né, mas há mais de 3 milhões de anos. E guarda isso, hein? Por conta do ser humano ter uma grande capacidade de adaptação, guarda isso aí que a gente vai usar hoje. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. Por isso é que ele sobreviveu e está há milênios em cima desse chão. Então, ao longo desses milênios, o trabalho foi tendo uma finalidade diferente para esse homem, porque depois, com a evolução, ele começa a plantar. Nós explicamos, não vou explicar tudo aqui, porque a gente vai ocupar esse tempo para falar de algo que já foi dito, né? Quem quiser ver a evolução do trabalho, dá uma olhadinha lá no YouTube, na live do trabalho, da transição de carreira. Mas é um comparativo, porque a gente vai falar dessa mesma evolução do ser humano, de forma muito rápida, lógico. E qual é a evolução? Hoje a gente está falando de autotransformação, mudança de vida. O que é reforma íntima? O que é autoconhecimento? É você começar a perceber em você coisas que nem você mesmo sabia e que dirigiam a sua vida. É a frase que o Jung dizia. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Ai, meu Deus, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Ai, todo chefe que eu conheço, todo trabalho que eu entro é a mesma coisa. Não aguento mais isso. Não aguento mais. Então, olha que bacana quando você começa a entender que, na verdade, tem questões internas, tem verdades internas. O que as verdades fazem com a gente? A gente toma decisões, faz escolhas na vida a partir das verdades que a gente tem. Onde foram construídas essas verdades? Ó, ela aqui.
foram construídas aqui, na nossa infância, né? Então, quando a gente vai falar agora de autoconhecimento, a gente vai fazer uma pequena passagem na história. A gente vai voltar um pouco à fita e ver que os nossos avós, gente, muitos deles bisavós, provavelmente, nem a psicologia existia ainda, né? O primeiro, a psicologia nasceu enquanto ciência, de forma muito rudimentar, é verdade, mas nasceu em 1879, século XIX. Não é nada, já tem 2 séculos aí quase, né? Mas é uma das ciências mais novas do planeta. O homem está há 3,5 milhões de anos e a psicologia só tem 200 anos, de forma muito rudimentar. Tão rudimentar que, naquela época, um pouco mais adiante, se cortava o lóbulo frontal, fazia uma cirurgia e tirava essa parte do raciocínio, da razão da pessoa. Olha que coisa rudimentar, primitiva, invasiva, né? Mas tudo bem, já nasceu uma ciência. O que eu quero dizer é que os nossos avós, qual era o modus operandi de vida? Sobreviver. Muitos deles, a maioria dos nossos avós, a maioria de nós temos avós vindos, imigrantes, né? Vindos da Europa, vindos de diversos lugares, que chegavam aqui com a mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. E tinham como única finalidade da vida, quase como os seres mais primitivos, por conta das circunstâncias. Eles tinham que comer e se abrigar sua família. Ou seja, esses pais, eles tinham uma necessidade estrita de sobrevivência, não dava tempo de beijo, de abraço, nem se sabia o que era isso. Naquela época, criança não era tida, não é que não era gente, mas era quase isso, gente. Uma criança lá naquela época que nascesse com alguma deficiência, muitas vezes era jogada fora. A mulher nem se fala, a mulher era uma ferramenta, era um utensílio naquela época. Olha como é primitivo isso, né? Ao mesmo tempo, com tão pouca distância da nossa era de hoje. E esses avós, com todo o amor que eles tinham, não disse que eles não tinham amor, eles não tinham, era tempo de amar praticamente, né? Instinto de sobrevivência puro. Criaram seus filhos, nossos avós ou os nossos pais. Então a vida dos nossos avós, na maioria, tá, gente? Não é uma regra. Era sobrevivência pura. E aí o que a gente está falando aqui é contextualizando uma evolução do humano, uma evolução do ser humano. Vai passando o tempo, os nossos pais, ainda com muita dificuldade, né? Na época dos nossos pais, lá para 1920, 30, 40, 10, uns mais, outros menos, já o início do século 20, muita dificuldade, mas eles já tinham um pouco mais, isso é uma percepção, tá, gente? Inclusive dos atendimentos que a gente faz, já tinha um pouco mais de afeto, ainda bem rudimentar, vou usar essa palavra, mas já tinham muito mais, né? Vou dar um exemplo aqui, meu pai conta que o meu avô acordava ele com a ponta de uma peixeira. Meu avô é um espanhol, daqueles bem bravo, e meu pai nunca me acordou com uma peixeira. Meu pai já passou para mim uma coisa muito mais lapidada do que ele recebeu, mas ainda rudimentar. Então, os nossos pais já tinham meio sobrevivência, mas também algum afeto, alguma noção. O mundo já tinha desenvolvido, né? Nós tivemos avanços tremendos nessa época. Entre o século XIX, principalmente 18, 19, muito avanço, muita coisa aconteceu, chegou a era industrial, muita coisa mudou. Então, nossos pais já tiveram um upgrade. Eles já não precisavam mais se preocupar só com comida, embora muitos tivessem necessidades grandes, mas a sociedade já era mais desenvolvida. Então a gente já nasce num contexto mais amplo. E aí chegamos nós aqui na Terra, a galera do 1950 para frente, um pouco menos, um pouco mais. E a gente já vem, não estou dizendo que nós não temos lutas, e muitas vezes pela sobrevivência, tá, gente? Mas, em geral, o ambiente ainda mais ameno, com um pouco mais de afeto, com mais entendimento, evolução da ciência, evolução histórica, os países, os povos, nascem os direitos humanos, o direito da mulher. Olha quanta coisa que mudou.
Olha para quem repete, às vezes, desavisadamente, o mundo está cada vez pior. Olha quanta coisa se conquistou ao longo dos últimos séculos, principalmente ao longo do último século. Então, olha que bacana isso, né? E nós, hoje, com a psicologia já fazendo aí aniversário, né? 1979, ela completa 100 anos, já fez 100 anos. Para a ciência, isso é um neném, tá, gente? Mas a gente, eu quero contextualizar aqui, gente, passar para vocês como nós, raça humana, viemos evoluindo ao longo dos séculos. E assim como na pirâmide de Maslow, que fala da evolução individual, necessidades básicas, abrigo, comida, depois abrigo, depois trabalho, e aí coisas transcendentes, coisas do espírito, a busca da realização profissional, pessoal. Assim como na pirâmide de Maslow, que fala da evolução do ser, à medida que ele evolui e tem sanadas as necessidades básicas, ele começa, é assim, quando o corpo vai começando a ficar tranquilo, está atendido o seu corpo, a sua ferramenta, está atendido tudo que ele precisa, saúde, segurança, alimentação, trabalho, e aí vem a alma e fala, quero mais. Nesse aspecto, a gente pensando nisso, nós, enquanto raça humana, progredindo ao longo dos séculos, dos milênios, a gente está num momento planetário. A gente está falando de autoconhecimento, tá? Mas é preciso entender contexto para depois olhar o que está dentro. Se você pegar a história do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho, e ver só a parte que o Lobo Mau está falando fino, vestido de vovó, na cama deitadinho e falando de um jeito fofo com o Chapeuzinho Vermelho, e se você não conhece o contexto, o que você vai achar? Poxa, que lobinho fofo, né? Esse lobinho é tão fofinho, deve ser uma vovó lobinha, né? Não sei. Que legal, olha, ele gosta do Chapeuzinho Vermelho. Olha como é que é diferente você enxergar um pedaço da história e tirar suas conclusões a partir dela. Por isso, a nossa intenção de contextualizar esse pedaço que a gente tem visto tão em voga, tão falado em todos os lugares, autoconhecimento. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu quero contextualizar isso. O que a gente está falando aqui é que a humanidade veio se desenvolvendo ao longo dessas eras todas. E hoje a gente se depara com um momento planetário, que é onde eu parei, que pede de nós, nas filosofias, nas sabedorias mais antigas, o século XXI é o século da consciência. Por isso eu gosto de repetir, acabou o tempo da luta, gente, acabou o tempo da competição, do eu vencendo você, do eu tomando a sua frente, farinha pouca, meu pirão primeiro, o negócio é levar vantagem em tudo. Esse tempo acabou, gente. O que tem é algumas pessoas que ainda não entenderam. O que tem são pessoas teimosas. E tudo bem, não alcançaram ainda, e tudo bem, a hora de cada um vai chegar, né? Cada um no seu tempo. Mas esse tempo acabou. E o melhor sinal disso é que as coisas, como sempre foram, não estão mais funcionando. A gente nunca teve tanta tecnologia na agricultura, no agronegócio em geral. Nunca teve. Tem máquina para tudo. A produção, quantas mil vezes que isso já melhorou, triplicou, quadriplicou. E nós nunca tivemos tanta fome no mundo. A mesma coisa com os remédios e as doenças. Evolução da ciência, o mundo moderno, facilidade de todo jeito e as maiores taxas de suicídio que nós já tivemos. O mundo está doente emocionalmente. Esse modelo não está funcionando. Então, é a partir desse pensamento que a gente vai ver a necessidade do autoconhecimento. Então, esse homem, esse humano, para no século XXI, olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, quem sou eu? Que trabalho é esse que eu estou fazendo, que eu não sei se eu gosto, eu nunca escolhi isso, ou escolhi, mas não quero mais saber? Começam os desconfortos, como eu costumo dizer, a roupa parece estar apertada, de um tamanho esquisito. Você muitas vezes tem lá sua vida profissional,
tá indo bem, você tem sua grana, tem seu carro, sua casa, tudo aquilo que um dia te disseram que você precisava ter para ser feliz. E você não está feliz. E aí você começa a escutar alguém batendo aí dentro. Já escutou isso? Alguém já escutou isso aqui? É assim, quando você faz 30 anos, bate, mas bate bem levinho. Para uma ou outra pessoa, bate mais forte. Dá para escutar eu batendo aqui? Vocês estão escutando? 40 anos, bate mais forte. 50, não vou nem bater que eu vou acordar os vizinhos. 60, que batida é essa? É a tua alma querendo falar. É a tua alma assim, ó. Quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero desabrochar, eu quero ser. É um movimento do humano, é um movimento planetário de todos nós. Por isso que a gente está vivendo esse momento de autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento, que já é dito nas sabedorias antigas, algumas pessoas falam de Sócrates, né, no templo de Delfos, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, onde estava escrito lá naquele oráculo, que era o maior ponto de sabedoria do planeta naquela época. Quando Sócrates chega lá para perguntar quem era a pessoa mais sábia, se ele era mesmo sábio que todo mundo dizia, ele vê na plaquinha da porta assim, duas frases. A primeira, nada em excesso. E a segunda qual era? Conhece-te a ti mesmo. E algumas pessoas falam de um homem chamado Hermes Trismegisto, 3, 4, 6 mil anos atrás, que já falava do autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é dito em todas as sabedorias, em todas as filosofias sérias, desde os primórdios dos tempos, se fala em autoconhecimento. E agora, o momento que nós estamos vivendo é o momento onde chega a hora que ou você vai empreender isso, ou você vai pirar, ou você vai ficar à margem. E a gente acaba sendo, muitas vezes, convencido pela própria dor. Porque, como eu sempre digo, quando o micro-ondas quebra, você corre para consertar. Vai ficar sem micro-ondas como? Quebrou um chuveiro nesse frio, gente, na mesma hora larga tudo e vai comprar um chuveiro, troca. Ia falar do marido de aluguel, mas deixa para lá. Troca o chuveiro. O carro quebrou, troca, vamos mexer, vamos arrumar. E a gente, às vezes, passa anos com um problema emocional, com uma angústia que não me deixa, uma tristeza que está sempre presente, difícil dormir. Se eu vivo com raiva. A gente até vai no médico pedir um remédio para angústia, um remédio para raiva, que são sintomas, mas não vai ver a causa disso. Até que chega uma hora que a vida, para te ajudar, para que você seja cada vez mais pleno e feliz, vai lá e te aperta mais um pouquinho. Porque, como dizem nas religiões, a maioria não chega pelo amor. A maioria chega pela dor. E é verdade. E tudo bem, gente. Então, vamos lá. A dor chegou. E a dor chega, hein, gente? Uma estatística minha, do Alexandre, nesses 8 anos de consultório. A dor é como um carteiro. Ela vai mandar uma cartinha pequena para você. Ou seja, um aviso pequeno, um contratempo na tua vida, um pequeno problema. Se você não atender, se você não abrir essa carta, ler o que significa, ou seja, começar a prestar atenção nesses acontecimentos ruins, o que eles querem dizer para você? A vida, que não desiste de nós nunca, vai mandar uma carta um pouquinho maior. Ela vai mandar uma carta maior para você enxergar. É uma dor um pouco maior. Então, o carteiro da vida, que é a dor, está tentando te avisar de novo. Então, vem um problema um pouco maior, vem uma situação um pouco mais séria. Se você não abrir essa carta, ou seja, o que será que esse problema está dizendo para mim? Para que eu estou passando por isso? A vida, que nunca desiste de você, vai mandar uma carta maior. E pode ser que aí já chegue um problema emocional, um problema físico. Para encurtar a história, se você não abrir, se você não entender nenhuma dessas cartas,
vai chegar um dia que essa dor vai chegar no seu bolso, grana. E se você não atender mesmo assim, vai chegar nos seus filhos. Ah, essa vida é ruim. Nossa, que vida ruim. Não, não, não. Não é ruim, não. Ela está querendo despertar você. Vamos lembrar de uma coisa que a gente tem falado aqui, gente. Tudo que existe de material nesse planeta, na sua vida, é feito, é criado, está aí para provocar experiências, para você viver experiências que desperte em você tudo aquilo que precisa amadurecer, evoluir, desenvolver, melhorar. Então, eu daqui a pouco vou comentar as falas aqui. Então, todas as vivências que você tem, as experiências vividas, elas estão aí para te ajudar. A proposta nossa aqui é sempre uma mudança de paradigma, de enxergar as coisas. Então, até aqui, o que a gente quer dizer é, gente, autoconhecimento faz parte do momento planetário que nós estamos passando. E aqui a gente vai começar a entrar nos 3 inimigos do auto-amor, do autoconhecimento. Que é prova maior de amor do que conhecer alguém com o objetivo de ajudar, de acolher, de levar ela adiante na vida, de promover a evolução dela? Nossa, é lindo demais. Eu vou falar os 3 principais, entre aspas, não vamos esquecer que a gente está falando de seres humanos, tá, gente? Então, são quase 8 bilhões de individualidades. As questões para o ser humano são sempre multifatoriais. Então, se um dia o Alexandre falar, olha, quando o estômago está um pouco assim, é porque você engoliu alguma coisa e não consegue digerir, em alguns casos é isso, em outros não. É preciso uma análise de vários fatores para a gente compor um diagnóstico. Mas, em geral, o que a gente vê como os principais obstáculos na hora que você se coloca para o autodescobrimento são 3 inimigos. Tem muito mais, tá? Mas a gente elegeu, a partir desse livro lindo aqui, que eu amo muito, da irmã Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, foram a culpa, a baixa autoestima e o medo de errar. Então, como é que funciona cada um deles? Quais são as consequências da nossa vida? E o que fazer com eles? A culpa, a gente falou algumas vezes aqui. Para quem nunca viu aqui, os objetos, gente, se chamam... Eu, sem querer, criei uma técnica chamada objetos de intervenção terapêutica, batizado por uma psicóloga amiga minha. Então, eu elegi esse cara aqui como a culpa. Para quem não conhece, pessoal, culpa, pessoal, estão apresentados. Porque a gente começa o trabalho do autoconhecimento. E aí, muitas vezes, tem vários exemplos, né? É preciso ter autoacolhimento, isso aí, Thaís. A gente começa o trabalho de autoconhecimento e tem vários exemplos que a gente poderia dar. Eu vou eleger alguns aqui. Então, tomar consciência de algumas questões é um processo, às vezes, demorado, um pouco difícil, mas ele acontece. E aí eu tomo consciência e falo assim, nossa, passei 40 anos fazendo isso, mas eu sou muito burro, meu Deus do céu. Ai, eu não devia ter feito isso. Alexandre, eu perdi esse tempo todo, não acredito. Nossa, como eu não enxerguei. Como eu não enxerguei que isso estava acontecendo, que estavam fazendo isso. E eu não vi. Eu permiti isso. Olha a culpa aí. Tem vários exemplos, tá, gente? Muitas vezes a nossa desatenção, a nossa inconsciência, traço natural do nosso momento evolutivo, e por isso o autodescobrimento está aí, muitas vezes essa culpa vem lá de trás ainda. A gente tem no livro Volta ao Lar, fala de um jeito muito bonito, muito forte, mas muito bonito, de como a criança,
A criança nunca vai deixar de amar os pais e nunca vai condenar eles. É um amor puro, gente, ingênuo. O que essa criança faz é deixar, entre aspas, de amar a ela mesma. É culpar ela mesma para não culpar os pais. Para não ter que fazer o que a psicologia fala, matar os pais. O que é matar os pais? É sentido figurado, tá, gente? Pelo amor de Deus. É você enxergar os seus pais como eles são, seres humanos, que fizeram o melhor que eles podiam. Assim como nós, pais, hoje, somos humanos, erramos e fizemos o melhor, mas fizemos grandes lambanças também. Então, quando eu começo a enxergar, por exemplo, as lambanças que eu fiz com os meus filhos, tudo aquilo que eu escolhi de forma equivocada, movido por crenças da minha criança, por dores, por raiva, e eu começo a enxergar isso tudo, vem uma culpa tremenda. Se essa culpa é muito grande, eu entro num processo de autossabotagem, de autopunição. É muito duro para uma criança, a gente esquece, né, gente? Até os 7, 8 anos, às vezes um pouco mais, não está formado completamente ainda o nosso neocórtex. Então, veja, a gente apreende as coisas emocionalmente, instintivamente. E vamos lembrar que a emoção é a cola da memória. Se a emoção é enorme, intensa, grande, isso fica gravado de maneira muito séria dentro de você. Só que você esquece. Vai para o teu inconsciente, é uma dor muito forte. Então, essas dores da nossa infância, elas vão repercutir na nossa vida. Por isso o Jung falava, se eu não me tornar consciente, esse inconsciente, essas crenças, esses traumas, vão dirigir as minhas escolhas, e a minha vida é feita de escolhas. E quando vai ver, eu estou com 50 anos fazendo escolhas de uma criança. Não estou usando as ferramentas que eu tenho. Eu começo a me culpar, eu começo numa autopunição, e aí eu entro num ciclo vicioso. Autopunição, culpa, baixa autoestima. Quando o que uma criança mais quer, e quem quiser observar em casa, gente, em casa, se tiver alguma criancinha, na rua, hoje em dia está mais difícil por causa do Covid, no shopping, você vai ver que a criancinha pequenininha, 3, 4, 5 aninhos, ela está sempre monitorando os olhos dos pais. Monitorando, ela não está olhando, não. Ela pode estar brincando, rindo, mas ela está olhando muito séria para os pais, porque se tem alguma desaprovação no sorriso, no tom da voz, no olhar, ela muda imediatamente o que ela está fazendo. Porque uma criança só precisa da aprovação, do reconhecimento, do afeto do pai. Eu costumo dizer, exagerando, lógico, né? Não precisa nem da comida, gente, nem dar banho. Estou brincando, hein? Mas precisa de afeto. Precisa de acolhimento. Porque senão essa criança, qual registro que ela vai fazer? Peraí, meu pai e minha mãe são a referência de tudo, de verdade, de amor. Eles são Deus na Terra. Deus Pai e Deus Mãe. Se alguém aqui está errado, só pode ser eu. Não é Deus que está errado. Uma criança, ela apreende as coisas muito além do aprender as coisas, as mensagens. Então, tem irmãos, um irmão é favorecido, o outro é desfavorecido. Para uma criança, a conta é fácil. Ele vale mais, eu não valho. Eu não tenho valor, ou vale muito pouquinho. E aí o que a Thaís falou aqui, eu vou me achar sempre insuficiente, sempre entre aspas, tá? Eu não vou reconhecer o meu valor. E aí eu vou tomar ações na vida profissional, pessoal, sempre a partir dessas premissas. Premissas falsas, porque essas premissas são formações de uma criança, são entendimentos de uma criança que não tinha maturidade, vivência, experiência, massa crítica para avaliar o contexto. Lembra da história do lobo mau? Se você vê o lobo mau vestido de vovó, falando fino com um chapeuzinho, vai chamar ele de fofo e nunca vai desconfiar que ele é o vilão da história. Uma criança vê aquele momento onde ela é renegada, rejeitada, não é apoiada, é criticada o tempo todo, muito exigida, ou simplesmente ninguém dá atenção para ela, o que ela vai construir de verdade a respeito dela, da vida e das pessoas? Assim como a historinha do lobo mau, essa criança não sabe, por exemplo, que os pais estão passando muita dificuldade, que eles têm um problema no relacionamento, que o pai ou a mãe tem um vício, e isso acarreta distúrbios na família.
A criança não contextualiza, gente. É simples. É literal. O que ela forma até quase os 10 anos de idade, crença, é de onde vão sair as premissas básicas para as tomadas de decisão na vida adulta. Então você que está aí se achando um adultão, com 40 anos, 50, pode ser quando você entre. Eu falei respeitosamente, tá bom, gente? Pode ser que você entre numa processo de autoconhecimento e comece a ver que coisas que você antes achava correta, achava certa, você hoje vê que eram quase um crime. E aí vem a culpa. E aí reforça essa baixa autoestima. Só que o que a gente não para pensar, e essa é uma primeira mudança de paradigma, é que quando eu olho para algo que eu achava certo e hoje vejo que está errado, peraí. Você já leu algum livro pela segunda, pela terceira vez, depois de algum tempo? Passou 1 ano, 2, 5, você leu de novo, aí quando leu, falou assim, nossa, caramba, não tinha visto, olha, quanta coisa que eu estou entendendo agora que eu não entendi antes, passei e li e nem percebi isso. O livro é o mesmo de sempre, mas você é outra pessoa, mais atenta, mais consciente, mais inteligente, mais evoluída. Quando a gente se depara com a culpa, o primeiro entendimento que a gente pode ter, gente, é que nós, conseguindo ver como errado algo que eu achava certo, eu já não sou mais aquela pessoa. Eu sou outra pessoa. Então, como é que a culpa funciona? A gente enxerga ela como a gente se menospreza quando percebe a culpa, a gente se rebaixa. É normal que a gente fique triste, com raiva, é normal, gente, tudo isso é normal. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando, não fica assim que é errado. Por favor, acabou esse tempo. A era da consciência, ela pede reflexão e que cada um tome as suas decisões a partir das suas reflexões, cada vez mais consciente, tanto quanto for possível. Mas o fato é que se você pensar de maneira lúcida, muito racional, fala assim, caramba, é verdade, eu fazia um negócio que, nossa, que horrível. Cara, eu que fazia aquilo, nem acredito. Como pode, Alexandre, você fazer um negócio desse, cara? Eu estou falando com o Alexandre Velho antigo, de ontem, que não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Opa, peraí, então eu tenho mais maturidade hoje? Então eu sou mais evoluído, tenho mais consciência? Sim, porque senão você não enxergava algo que você não via antes. Então a culpa não é bem um chicote, a culpa pode ser um despertador. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que nasceu sozinha. A culpa é um ótimo despertador, mas uma péssima companhia. Feito o aprendizado, fim da serventia. Aí virei poeta. Fim da serventia não serve mais. Então, a culpa tem como consequência na sua vida, se você olhar para ela desse jeito, consequências nefastas, gente. Porque começa um processo, se você não cuidar, de autopunição, de sabotagem da sua vida. E se você não está consciente, vai continuar culpando as outras pessoas, que estão ali como um personagem da vida, na peça de teatro da sua vida, para que você viva experiências que te façam enxergar coisas em você. O objetivo da nossa vida é esse: aprender, evoluir. E para que isso aconteça, a gente precisa sentir na carne. Alguns princípios da educação, do aprendizado, aliás, falam o seguinte: 10% do aprendizado se dá através da teoria. É fundamental. Se você não se embasa com teoria, você precisa de teoria. Mas ali somente 10% você absorve. 20% do teu aprendizado acontece através do feedback que você recebe, você reflete. E 70% através das experiências vividas. E aí eu vou fazer um trocadilho aqui que encaixa bem. Por isso que a gente precisa
encarnar. Porque você só aprende quando está na carne. Eu contei muitas vezes do dia, eu que reclamava muito mentalmente, porque na minha época não se reclamava com pai nem mãe. Mas aqui eu achava ruim, pô. Comprar leite barato para criança, gosto ruim que tem esse leite barato, tinha que comprar um leite melhor. E passados aí 20 anos, sei lá quantos, eu me vejo entrando no mercado e me deu um alívio na hora que eu achei o quê? Na hora que eu achei a placa de promoção do leite que eu estava comprando para minha filha pequenininha. Duro, procurando leite barato. Meu Deus, agora, só agora, sei lá, quase 20 anos depois, eu estou entendendo o que o meu pai passava. Aprendi. Então, para quem tem filhos, na idade adolescente, eles não te escutam, não reconhecem teu valor, tudo que você fez, relaxa. Relaxa. Essas crianças vão entender quando elas tiverem crianças. Porque o aprendizado se dá pela vivência, pela experiência. Ou seja, veio a culpa, veio a experiência, veio o erro, que como nós vimos numa live com meu primo numa terça-feira, semana passada, o bem e o mal, a gente vive essa dualidade. E o bem e o mal nada mais são que engrenagens da mesma máquina. Como diz a Lucilena Galvão, a experiência, o aprendizado, a consciência acontece através do contraste das coisas. Se tudo aqui fosse branco, desde que eu nasci só existisse branco, eu nem nunca ia saber o que é o branco. E a partir do momento que uma pintora passasse aqui, desse uma pincelada de vermelho, talvez de verde, e eu ia ver duas cores, eu falei, nossa, cor, existe cor, branco, verde. O contraste, o bem, o mal, o dia, a noite. Tudo é contraste, né? O inverno, o verão, bom humor, mau humor. Essa dualidade faz com que a gente atenda, a gente alcance todas as áreas da nossa alma e possa caminhar para esse equilíbrio, para essa harmonização, que é o nosso destino. Então eu venho com culpa, isso afeta a minha baixa autoestima, que já vem muitas vezes dilacerada por uma criação equivocada, sem nunca condenar nossos pais, tá, gente? Eu não lembro o livro que o Jung fala que se os pais fossem perfeitos, eles iam prejudicar do mesmo jeito as crianças, porque as crianças não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Tudo tem um porquê. Então, eles fizeram e nós fazemos, enquanto pais, o melhor que a gente pode. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu deixar cair uma coisa muito pesada no dedinho de um filho quando ele é pequenininho, isso provoca um pequeno aleijamento ali, não sei qual é a palavra certa. Então, esse filho pequenininho vai crescer, está com 50 anos e tem a marca ainda do martelo, do peso que eu deixei cair. Não foi por mal. Eu não fiz aquilo, mas eu marquei ele sem querer. A gente tem marcas emocionais profundas e atuantes na nossa vida adulta. Por isso o autoconhecimento é tão importante. A questão é que quando a gente começa o autoconhecimento, muitas vezes sem saber de alguns detalhes muito importantes que a gente vai falar aqui. Esses inimigos que aparecem, a culpa, a baixa autoestima é uma cerca de arame farpado que a gente coloca e fecha e fica dentro dela. Para não correr o risco do julgamento, para não se deparar, não se tornar protagonista da vida, porque eu tenho medo de ser julgado, eu tenho uma insegurança se eu sei fazer. Aliás, muitas vezes eu acho que eu não sei fazer, apesar de toda a minha vida, de todas as superações, de tudo que eu já passei. Eu costumo dizer que a nossa história é o nosso advogado. A gente às vezes acha que não tem valor, que é insuficiente, que não é capaz, e já superou um tanto de coisas que poucas pessoas conseguiriam. Conta a tua história para um amigo e fala que você não acredita em você, que você se acha insuficiente. Provavelmente ele vai se assustar. Nossa, eu acho você tão capaz. E qual é a diferença do amigo, da avaliação dele para a sua? Ele não está contaminado com as suas crenças. Ele está tendo uma visão provavelmente mais lúcida, mais racional. E o terceiro inimigo, para a gente pular para o que fazer, é o medo de errar.
E eu vou lembrar da historinha aqui, que a gente conta muito lá na live do meu primo, o Ricardo. Procuraram, né? Sempre fala de um empresário, né? De alguém muito rico, sei lá. Bom, alguém que não é empresário, não era muito rico, procurou o sábio. Vou mudar um personagem da história. Sábio, mestre, aliás. Mestre, eu preciso ter sabedoria. Eu quero me tornar um sábio, assim como o senhor. Meu filho, isso é muito fácil. Como é que é, sábio? Ô, mestre, me fala, eu quero ser um sábio igual o senhor. É fácil, meu filho, é só você fazer boas escolhas. O cara para. É só isso? É só isso. Fazer boas escolhas, você é um sábio. Nossa, que bom, sabe? E como é que eu aprendo a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então, olha que interessante. Tem uma frase que eu gosto muito de frases, né? Se eu pudesse apagar todos os erros da minha vida, iria apagar tudo o que eu sei hoje. Me desculpa, gente. Quem eu prejudiquei atrás, se eu prejudiquei, mas eu não quero apagar meus erros, não. Porque para conseguir esse tantinho que eu tenho hoje, nossa, não dá para aprender sem errar. Não dá para construir. Lembra do que a gente falou agora há pouco? Eu preciso vivenciar isso de forma real na minha vida. E o resultado vai me impactar positivamente, negativamente. Então é preciso vivenciar. Tem uma live que eu fiz há um ano atrás que falava assim, com consciência, com bom senso, com coerência, mas erre logo para você descobrir a maneira certa. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, quando chegou na 1000ª tentativa que deu errado, o secretário, o ajudante dele, falou assim: ô, seu Thomas, pelo amor de Deus, arrego, para. Não tenta mais, 1000 vezes, o senhor já errou. O senhor já errou 1000 vezes. E ele, muito sábio, falou assim: não, agora é que eu não posso parar, porque agora eu já sei 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. E o desgramado conseguiu, né? Graças a Deus, né? Senão não tinha live. Então percebe que o erro ele tem uma importância na nossa vida. E olha que coisa interessante. A culpa que eu abomino é quem me faz despertar, quem mostra para mim. A culpa é o portal de uma consciência maior. Quando eu sinto culpa, é como se eu estivesse passando por um portal. Um umbral, né? Umbral é portal, tá, gente? Não é só aquele negócio feio do filme do André Luiz. Eu passei por um portal, eu subi um degrau de sabedoria. A baixa autoestima, se eu começo a olhar para a baixa autoestima, entendendo de onde vem isso, de onde vem essa questão, e eu consigo perceber de maneira muito clara pontos que eu tenho a melhorar, a trabalhar. Então, a baixa autoestima, assim como a culpa, me apontam questões em mim que, ao invés de ficar reforçando e dizendo assim, tá vendo, eu não sei isso porque eu sou burro, porque eu sou bobo. Não! Essas questões, elas têm, esses inimigos da autoestima são, na verdade, ajudantes nossos. A culpa te mostra que você já está melhorando, já está entendendo. A baixa autoestima aponta os pontos onde que foram mais massacrados, que foram mais doídos e que você pode e deve modificar. Não existe um determinismo na nossa criação, gente. A nossa vontade é soberana. A vontade é a força mais poderosa que existe, depois do amor, né? E o medo de errar é o que vai te fazer aprender. O que é o sábio? É alguém mais velhinho, com os cabelinhos já brancos. Mas não se engane, cabelo branco não quer dizer sabedoria. Tempo de vida, quantidade de livros lidos, não quer dizer sabedoria, absolutamente. Como diz a Joana de Ângeles, sabedoria se constrói se você viver as experiências da vida de forma consciente. Se você passa 90 anos, viveu um monte de situações, mas não tomou consciência, não entendeu para quê, não abriu nenhuma das cartinhas do carteiro,
vai voltar de novo, com as mesmas coisinhas para fazer. Então, olha que interessante. Culpa, baixa autoestima e medo de errar, o erro, culpa, baixa autoestima e o erro, não são coisas ruins, como a gente sempre pensou. A gente pode, ao invés de ficar refém, e muitas vezes, olha, presta atenção nisso, você tem uma questão, um problema na vida, e aí você começa a desenvolver culpa por conta daquele olhar, daquele problema, baixa autoestima, tem medo de errar. Daqui a pouco, esses três inimigos, eles são maiores do que o teu problema inicial. Alimentar culpa, alimentar baixa autoestima, isso pode trazer consequências na sua vida piores, maiores do que o problema inicial que você tinha na vida. E percebe que o que eu estou dizendo é o seguinte: a culpa não é um problema na sua vida. A baixa autoestima também não. Eu vou explicar, tá? O medo de errar também não. Vai depender da maneira como você enxerga eles. Qual é a perspectiva que você toma da culpa? Eu não estou falando que essas três coisas são gostosas, tá, gente? É ruim, dá raiva, a gente fica chateado, às vezes leva dias, semanas, meses para levantar, mas em algum momento a gente precisa levantar e olhar e se perguntar: para que estou passando por isso? Eu estava vendo a definição da palavra imperfeito, que a gente acha que nós somos imperfeitos, né? A palavra perfeito, entre outras definições, ela quer dizer inteiro, acabado, terminado. Então, imperfeito não é como a gente pensa no senso comum, ruim, defeituoso, caduco, burro. Não, é inacabado, não terminado ainda. E me lembra a história de um casal de amigos, onde ele, já no terceiro casamento, os amigos muito sacanas perguntam assim para a terceira esposa: e aí, fulana, como é que é esse cafajeste aí? Conta aí os podres dele. Ela fala assim: não, fulano não tem defeito. Defeito? Não, ele não tem. Ah, que é isso, imagina, três casamentos? Não, ele não tem defeito. Ela afirmou para os amigos várias vezes. Afirmou. E aí chega uma hora que ela explica, né? Já estavam nervosos. Pô, não é possível, cara. Você tá apaixonada, não vê defeito nesse homem. Casada com ele já. Porque já tinha comido um pouquinho de sal junto, né? E aí aparece, pipocam os defeitos. E aí ela explicou: não, gente, ele não tem defeitos. Sabe por quê? Porque ele é um ser em evolução. Ele não tem defeitos, ele só não está terminado ainda. É o exemplo que eu gosto de dar do ventilador na linha de produção. É muito importante esse exemplo bobinho, tá? Porque o principal objetivo nosso hoje é uma mudança de paradigma. Na hora de falar aqui, daqui a pouco, o que fazer para ter uma reforma íntima, um processo de autoconhecimento sem tanto sofrimento, sem tanto martírio, com mais leveza, a coisa principal vai ser a seguinte: olha para como você olha para o seu processo de autoconhecimento. Então, por exemplo, você olha para a culpa, você exalta a culpa, que visão você tem da culpa? Você acha que a culpa diz o quanto você é burro, errado, fraco, ou sei lá o quê? Ou você olha para a culpa e fala assim: caramba, tá me doendo essa culpa, como pôde eu fazer tanta coisa ruim? Que bom que eu já não faço mais. O Chico Xavier recebeu na casa dele um amigo, vou contar uma historinha aqui rapidinho. Meu amigo muito triste, muito arrasado, tinham roubado o carro dele. Nossa, o amigo estava desesperado, chorando, e triste, e revoltado. Quando o amigo acabou de contar, né, querendo, claro, um acolhimento, um colo do Chico, né, o Chico vira para ele e fala assim: que bom, não é, meu irmão? Aí o amigo fala: como que bom, Chico? Estou aqui triste, chorando, roubaram meu carro. E você fala que bom? Ele fala: é. Porque antes a gente era quem roubava, agora nós somos roubados. Já melhorou bastante, né? Então, quando você percebe que você está fazendo alguma coisa errada,
Cara, você acordou para aquilo, você não é mais a mesma pessoa. Olha como a mudança de olhar para uma verdade que você tinha pode mudar completamente o teu ponto de vista. Antes de falar das outras, eu vou encerrar aqui no Instagram. Rodrigo, que legal, amigo. Um abração para você. Então, a Meire já está no YouTube. Januse. PSI, Jana Mello. Jana Mello foi da minha turma, ou eu fui da turma dela, não sei. Marcos Fernandes, De Andrade, Luciana, Dedéia, Sueli, Thaís, serão todas bem-vindas. Fabiana, gente, a turma está toda aí. Camila, que legal. Geraldo falou aqui que gostou do comentário do Sócrates. É o mais árduo dos trabalhos, né? Mas a gente não tem pressa, vamos devagar, né? Então, a galera do Instagram, eu estou encerrando o Instagram agora. Por favor, clica lá no link que está na nossa bio do Instagram, entra no YouTube, continua aqui no YouTube, tá bom? Agradeço a vocês. Vamos encerrar aqui. Calma aí, tá, gente? Só um minutinho. Isso, Eli veio para o YouTube, a Daisy. Isso aí, gente, muito bom. Muito bom. Vamos nessa. Beber uma água. Então, percebe, gente, que se você começa... O que é muito comum quando a gente começa no autoconhecimento? Achar que está demorando. Quando dá uma ondulação para baixo... O que é ondulação para baixo, Alexandre? Uma recaída. Eu botei um vídeo muito bacana, uma historinha, um desenho de uma bonequinha caindo no buraco, lá no nosso canal Telegram. Quem não viu ainda, vai lá. Muito bacana. Mostra exatamente o processo de autoconhecimento em 3 minutos, eu acho. Sem falar uma palavra, o desenho é impressionante. Então, no autoconhecimento, a gente se vê demorando, a gente se vê tendo recaída, a gente entende uma questão e fala assim, caramba, entendi. E fica bravo porque não consegue fazer diferente na hora, daqui a um mês, daqui a uma semana. Alguém aqui se identifica com alguma dessas coisas? A gente começa no autoconhecimento e já se cobra a perfeição, que é um outro inimigo enorme do autoconhecimento, do autoamor. A perfeição, gente. A perfeição como meta é maravilhosa. Mas como realidade agora, é um defeito. Porque não é real, nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos de passagem por esse planeta em evolução. Nós estamos nesse planeta há 3 milhões e meio de anos evoluindo. Você acha que nós somos o top da linha de evolução? Parou aqui? Não, né, gente? Não tem sentido. A gente vai continuar evoluindo. Então, olha a gente olhando para a historinha do Lobo Mau na história inteira, no contexto inteiro. O resumo, até aqui, para a gente fechar um entendimento, para a gente rever se está todo mundo comigo ainda, ou já caíram 2, 3 do bonde, é que se você olhar para o teu processo ali fechadinho, eu contei para vocês já que quando eu estava com 40 anos, e lá se vão 13 anos embora, eu estava passando por uma crise horrível de identidade, de tudo. E fui levado, graças a Deus, provavelmente por uns 5 anjos da guarda, né? Porque eu sempre tive que ter muito anjo da guarda. Assim, um pouco que aleatoriamente, entre aspas, um livro. Peguei um livro lá numa pequena biblioteca que eu tinha, abri mais aleatoriamente ainda e me deparo com os sintomas emocionais que eu estava tendo. Eu olhei surpreso e falei, nossa, isso que eu estou sentindo é tão comum para os humanos que está num livro. Sei lá, 5ª edição. Me deu um alívio. Falei, coisa feia, Alexandre, você está feliz porque tem mais gente sofrendo? E eu um pouco envergonhado, falei assim, porque eu achei que era só comigo que isso acontecia. Percebe que o que a gente está vivendo individualmente são questões de uma raça. Por que são questões de uma raça? Porque nesse momento evolutivo a gente está passando por essa parte. É como dizer que o adolescente, quando está partindo para a adolescência, entrando naquela fase,
pré-adolescente, sei lá, 12, 14 anos, ou um pouco antes, vêm as dores do crescimento. Seria como um adolescente sentir dor e falar assim, não, eu tenho algum problema, eu estou sentindo dor. Não, filho, você não tem problema nenhum. Você está passando por um processo natural de evolução. Alexandre, mas dói, incomoda, eu me sinto perdido. Eu acho que eu sou a única pessoa muito perdida. Não é. Muita gente está perdida. O Rudolf Steiner fala nos Setênios exatamente das fases, das idades. E se você lê isso, você vai ficar bobo. Você vai falar, esse cara me conhece. Ele está me seguindo no Facebook, está me stalkeando. Está me stalkeando a alma, porque ele sabe o que está dentro de mim. Ele estudou comportamento humano. Nós temos problemas e reações comuns. Não que sejamos todos iguais, mas comuns. O que eu quero dizer, gente, é que o processo de autodescobrimento, para essa reforma tão sonhada que a gente quer, por que tão sonhada? Por que eu preciso fazer reforma íntima, autoconhecimento? Para você sofrer menos. Eu botei um post hoje, todo acorrentado. Porque é assim que a gente vai levando a vida. Carregando crenças que limitam as nossas escolhas. Então, se eu me acho insuficiente, eu vou ousar pouco no trabalho. Se eu me sinto inferior aos outros, eu talvez não me coloque disposto a uma relação. Se eu tive uma infância muito castigada, muito sofrida, talvez eu não queira ter filhos. E ache que é uma vontade minha, plena, limpa do adulto, e muitas vezes não é. Muitas vezes quem está dizendo não quero saber desse negócio de mãe e pai, ó, quem é? Então percebe que a nossa vida, o universo de quem se conhece mais, se amplia cada vez mais. O Einstein dizia que a consciência que se expande nunca mais volta para o estado normal. Uma frase de Mário Bonatti, não sei quem é, mas guardei o nome. Quando eu mudo, tudo muda. Quando você descobre, por baixo dos escombros da tua dor, os teus valores, e você olha e fala assim, nossa, eu tenho valor. E você olha para aquela rédea da carruagem da sua vida, que ia correndo desgovernada até então, e pega nessa rédea, e sente os cavalos ali, as emoções, e você está conseguindo gerenciar isso. Gente, é uma sensação maravilhosa de empoderamento, de poder mesmo, de falar assim, caramba, eu posso fazer isso. Dá medo? Claro que dá medo. Fica inseguro? Lógico. Porque não esqueçam nunca, nós somos humanos. Nós somos humanos, gente. Então não dá pra gente querer não sentir raiva nunca, não sentir tristeza nunca. Não dá. Não ficar na bad nunca. Não dá. Vai ter dias que você não quer ver nem a cara do Papa, de ninguém. Tá azedo, tá de mau humor. Mas se você tá consciente, você vai ter condições até de chegar para a pessoa e falar assim, fulano, não tô bem. Não é com você, não tô bem. Ou então, é com você, mas eu não tô bem para conversar. Até para administrar, por exemplo, a raiva, que muitas vezes, por falta dessa consciência, dessa inteligência emocional, eu acabo falando o que não queria, do jeito que não devia, e me arrependendo por anos, por décadas, sei lá. Então, olha que bacana quando você começa a ver que, na verdade, o teu processo, toda a dificuldade que você sente, todos os erros que você se castiga por ter cometido, quando eles são tão necessários para você aprender, quando eles são humanos, eles fazem parte da escola de aprendizado que é a vida. Se você está do lado de alguém que fala assim, eu nunca erro, nunca errei, se afasta, porque ali você não vai aprender nada. Porque essa pessoa, por exemplo, provavelmente não aprendeu nada até hoje. Então, a primeira coisa para você começar um processo de autoconhecimento e fazer esse processo da forma mais tranquila possível, lembrando que tranquila, como eu acabei de dizer, não quer dizer que não vai sentir dor, tá, gente? Mas olha, a gente geralmente já tem as dores da alma e se somam a essas dores a culpa, a baixa autoestima, o medo de errar. Isso aqui é um peso a mais desnecessário que se sobrepõe a esse. Olha só como é que eu fico.
Tá dando para entender, gente? Estou sendo claro na questão, como diz o meu amigo Sérgio Felipe de Oliveira? Não conheço ele não, tá, gente? Eu chamo ele de amigo, mas ele não sabe que nós somos amigos. Tá dando para entender até aqui? Fala para mim. Enxergar a culpa, enxergar baixa autoestima, medo de errar, o erro, o ser imperfeito como problemas que eu tenho, como falhas minhas, só vai fazer pesar e dificultar ainda mais o meu processo de autodescobrimento. Quando a gente fala de ter mais leveza, é justamente tirar dos problemas que eu já tenho, tirar toda essa carga de uma autocobrança que só nasceu pela falta de conhecimento de todo esse contexto. Essa cobrança que vem da nossa ancestralidade não pode errar, não pode acessar as emoções, tem que ser perfeito, tem que ser bem-sucedido, tem que ser bonito, perfeito, bem-sucedido, ter um iPhone 14, sei lá mais o que, tem que tanta coisa que quando essas pessoas chegam lá em cima, quem consegue olha e fala assim, nossa, eu consegui tudo e não tenho nada. Olha que vazio horripilante que deve ser, né? Você foi atrás de tudo que tinha de material na vida, e não é aqui uma apologia à pobreza, mas o dinheiro é finalidade, é meio, não é finalidade. Quando o dinheiro é finalidade, essa pessoa vai se deparar lá na frente com um buraco vazio. Dinheiro, os bens, o conforto que a gente precisa e tudo mais, ótimo, mas isso tudo é meio de vida. A finalidade da nossa vida é fazer o aprendizado. A gente só vai aprender vivendo as experiências de forma cada vez mais consciente. O século XXI pede para nós uma mudança de paradigma. Muitos de nós continuamos vendo a vida como os nossos avós vinham. Nenhum demérito para os nossos avós. Eles viveram no século XIX. A vida era do século XIX. Pois se no teu aplicativo do banco pede para você fazer uma atualização, no teu computador pede para fazer uma atualização, caramba, a gente tem que fazer uma atualização das nossas verdades, porque muitas delas já perderam a validade. Então, gente, eu quero deixar aqui o que fazer. Eu vou ler um pedacinho do texto da Joana de Ângeles, do livro Encontro com a Paz e a Saúde, página 5. Quando alguém quiser alguma das coisas que eu falo aqui, frase, livro, me manda no direct depois que eu envio, tá? Mas me lembra o que eu falei, senão... Aquele negócio que você falou na live, já era. Eu não lembro. Então, olha que interessante. O processo de desenvolvimento emocional, de amadurecimento psicológico, inegavelmente apresenta-se no ser humano, quando este adquire hábitos saudáveis de conduta comportamental, resultado natural de superação de tendências primárias que cedem lugar às aspirações da beleza, da saúde e do bem-estar. Então, o que ela está dizendo aqui? O amadurecimento, o desenvolvimento emocional faz parte de nós, mas é preciso que a gente vá superando tendências primárias. O que quer dizer isso, gente? Desenvolvimento. A partir do momento que a gente vai superando e vai construindo com amorosidade e paciência novos hábitos, novos comportamentos, novas reações, novas ações, você está fazendo uma coisa que tem uma palavra bonita na moda, você está ressignificando. Você está criando parâmetros novos para a sua vida. Então, para a gente, quem já está no processo de autoconhecimento e está se castigando, se chicoteando, porque acha que não está saindo do lugar, é muito comum, gente, a gente caminhar, avançar, progredir e não reconhecer. É muito comum. Por isso que eu criei como objeto de intervenção terapêutica, porque isso já existia, né? Isso aqui é uma dica que está faz tempo lá no Telegram. O Telegram sempre sai as coisas antes. Caixinha de primeiros socorros emocional. O que é isso? Para que serve isso, Alexandre? Então vamos lá. Um dos pesos do processo de autoconhecimento. Eu não valido os passos que eu já dei.
e acabo achando que eu não andei passo nenhum, que eu estou estacionado. A Deise falou uma palavra aqui que eu vou comentar. Adoro essa palavra, Deise, difícil. Adoro essa palavra. Não vai embora sem a gente falar essa palavra, hein? A palavra é ótima. Ela faz parte da família de palavras mordomo. Quem não viu essa live é bem bacana, hein, sobre as palavras. Com essas palavras mordomo, a difícil é uma delas. Então, vamos lá. No processo de autoconhecimento, a gente sempre está dando um passo. Então, é preciso, primeiro, você terminar com aquele mito, como fala o Rossandro Klinge, o mito do herói. O que é o mito do herói? Eu tenho que fazer como herói, vencer o dragão, vencer a bruxa, tirar a princesa do castelo e vou casar com ela. A gente quer uma perfeição que não existe ainda. E o Haroldo Dutra Dias tem uma frase que eu gosto muito: aceite a realidade, a sua realidade, mas se comprometa com a mudança. Olhar para a gente como a gente é, sem essa ilusão de que a natureza dá saltos, que eu vou fazer coisas grandes em pouco tempo, que eu já sou aquilo que eu não sou ainda, porque muitas vezes eu penso ser algo que eu nem construí ainda. A gente entrou muito na pilha do você tem que. E para ser aceito, que é um instinto primitivo nosso de sobrevivência, ser aceito no bando, eu acabo dando um jeitinho de ser, nem que seja daqui para fora, mas para dentro não. E aí começa o conflito entre um eu real lá dentro e um eu que foi idealizado por você. Então, é muito importante no processo terapêutico você exercitar a humildade. De falar, caramba, eu queria estudar 10 horas por dia, não consegui estudar nenhuma hora. Hoje em dia eu estudo meia hora. Ah, Alexandre, meia hora? Poxa. Se você não estudava hora nenhuma, meia hora não é avanço. Eu não estou falando de ser medíocre, mediano, não. Estou falando de você reconhecer o que faz bem. Reconhecer que você também tem valores. Porque, olha, você está vivo até hoje e está buscando se conhecer. Você faz parte de um percentual muito pequenininho de todos os 8 bilhões de pessoas. Então, você já é uma pessoa diferenciada. Anota sempre que você perceber um passo que você deu. Para de se exigir. A gente precisa se reeducar, entende? O Dr. Carlos Veiga tinha, né, não sei se vai voltar a ter, um site chamado Desescola, que é para a gente desaprender. A gente precisa desaprender, gente, para aprender de novo. Infelizmente, viu? Não consegue o ideal? Tente o possível. Olha que bacana. Não consegue o ideal? Tenta o que é possível. O ótimo é inimigo do bom. E nunca deixe de anotar numa folhinha de papel, um pedacinho pequeno, tipo tirinha de bingo, de sorteio, de amigo oculto. Uma tirinha de papel, você anota lá. Caramba, eu consegui hoje fazer isso aqui. Caramba, o fulano falou, elogiou uma coisa que sempre fazia de um jeito ruim e hoje eu mandei bem pra caramba. Bota lá. Faz sentido para você? Guarda. E vai guardando aqui, ó. Eu tô falando sério, tá, gente? A minha caixinha eu perdi por motivos obscuros, mas eu tive por muitos anos essa caixinha. Para que serve essa caixinha? Ué, para que serve a tua caixinha de remédio? Quando você tem alguma questão física que você consegue resolver em casa, você vai lá na caixinha, toma um remedinho. Quando você estiver na ondulação para baixo, assim, ó, apesar de ter tomado consciência, tá vendo, Alexandre? Não adianta nada, eu vou desistir. Palavras assassinas. Eu vou desistir, você não tem jeito, você... Opa, para. Eu já combinei comigo, Alexandre, depois da segunda chicotada, tu para, desperta da dor e se pergunta, para que eu estou passando por isso? Então imagina, se eu me chicoteava o dia inteiro, passava 3 dias ruminando e desperto rápido, opa, estou começando a despertar mais rápido. Caixinha. Como me analisar, Alexandre, e ainda achar que eu fiz alguma coisa de bom?
olha para a tua situação como se fosse um amigo te contando. Essa é uma outra dica bacana. Quando você... Porque precisa a gente se auto-observar. Então vamos lá. Entender que autoconhecimento, você não vai ser o herói, você não é perfeito, mas você tem muitos valores. Faz coisas certas, sim, e é preciso registrar isso. Quando você estiver refletindo, se você tem uma baixa autoestima muito grande e acha que nunca consegue nada, provavelmente na sua autoobservação vai vir um comentário depreciativo sobre você. Então, para você tirar a prova dos 9, igual na matemática, pega a história que você viveu, a dor que você está sentindo, a culpa. Imagina que é um grande amigo seu que vem te procurar contando que ele passou por aquela história e está sentindo aquela mesma culpa. Provavelmente, gente, desculpa, provavelmente você vai ter a respeito do seu amigo mais amorosidade, você vai ser mais leve no julgamento ou na conclusão. Você vai olhar para ele e falar assim, pô, cara, mas olha, você mandou bem isso, você não está enxergando. A gente precisa começar a se tratar como a gente trata um grande amigo. Porque, em geral, a gente se trata como nós fomos tratados. É muito comum isso, gente. Em geral, a gente se trata como nós fomos tratados. Então, para ter um processo de autoconhecimento mais leve, se você já está em processo de autoconhecimento, se você já faz algum tipo de análise e terapia, observa as tuas posturas, observa o quanto você se cobra. Equilíbrio sempre, né, gente? Eu não estou falando para sermos negligentes, permissivos, mas olha o quanto você se cobra estar no lugar que ainda não está. E que enquanto você não for para onde você está, você não parte para onde você quer. É como o Waze, ele te leva para qualquer lugar do planeta, mas você precisa dizer para ele onde você está agora. Por isso, aceite a sua realidade, não tem demérito nenhum. Qual o demérito de uma criança no jardim de infância que não aprendeu a ler ainda, não saber ler? Nenhum. Qual o demérito de uma manga que ainda está verde, estar verde? Nenhum. A criança vai chegar uma hora que ela vai aprender a ler, a manga vai ficar madura e você vai crescer, vai evoluir. Porque, desculpa dizer isso essa hora da noite, tá? Mas evoluir não é uma escolha sua. Nem minha, nem de ninguém. A evolução é uma lei universal, que é a lei do progresso. Vai acontecer, está acontecendo, não te pediu licença, nem vai pedir permissão. Vai te carregar. Se você puder andando, dói menos. Se você não puder andando, vai ser carregado. Vai ser carregada. Então, usar no teu processo essa compreensão do contexto, de que nós passamos por questões humanas, naturais do nosso momento, e que eu posso, sim, com amorosidade, paciência, sem pressa, mas sem pausa, me observar e corrigindo tudo aquilo que eu achar que não quero mais. E aí, para caminhar para o final, eu vou ler 2 pedacinhos de texto aqui, rapidinho, tá, gente? Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Olha que bacana. Sem alimentar fantasias de passos, de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de um singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas. E coloque as suas qualidades a serviço das suas metas de crescimento. Essa é a fórmula verdadeira da transformação. Hermance Dufour. E para a gente tomar aquele café com leite, ou para quem gosta, um mingau, umas linhas da Joana de Ângeles. Olha que bonito isso, gente. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é
e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Para isso não se julga, não se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas se descobre. Então, o nosso pedido aqui de reflexão é para que a gente possa avaliar o quanto nós estamos, muitas vezes, equivocados com o entendimento do nosso próprio processo, percebendo que nós estamos em evolução. Faz parte dessa evolução as dores, as dificuldades, os travamentos, mas também a consciência, as atitudes conscientes e o progresso. Faz parte, é natural. Então, com um pouquinho de paciência, faz a tua parte. A tua parte, na minha modesta opinião, são 10%. Puxando bem, viu? Acho que devia ser uns 3%. Mas a nossa parte, na vida, são 10%. Os outros 90%, quem faz é a vida. Muita arrogância nossa achar que a gente faz tudo, né? Então faz a tua parte e procura olhar para você com os olhos do adulto de hoje, com a lucidez desse adulto, percebendo na tua biografia, com ajuda profissional, se for preciso e possível, olhar para as crenças dessa criança que ainda dirigem as suas escolhas, que ainda ditam que verdades você vai escolher para tomar decisões na vida. Dá sim para a gente fazer um autodescobrimento, uma transformação, uma reforma íntima com mais leveza, com mais amorosidade. Encarar isso pouco a pouco, porque a natureza não dá saltos, como um processo natural de evolução do qual eu faço parte. E que apesar de me ver ainda com várias questões imperfeitas, ou seja, inacabadas, engasgou, estão inacabadas, mas se eu estou em processo, a evolução é processual, ou seja, uma ação segue outra ação. É um processo, é como aquele ventilador na linha de produção. Então, se eu sei que é um processo, que eu estou em evolução, que eu estou mais atento, mais lúcido, mais amoroso e consciente, é identificar falhas e erros e procurar soluções. Identificar falhas e erros e procurar soluções. Aprender com os erros e fazer melhor. Aprender com os erros e fazer melhor. E a Deise falou, desaprender, Luciana, é isso aí. A Deise falou uma palavra aqui, gente, agora é para ir embora mesmo, tá? Difícil. Mas qual é o significado que você dá para essa palavra? Para quem não sabe andar de bicicleta é difícil? Provavelmente é, né? Vai tomar um tombinho, vai... Com exceção da minha filha, que não me deu esse prazer, porque quando eu dei o primeiro empurrão, ela foi andando e foi embora. Eu falei, não, para, não vai aprender rápido assim, não. Não. E cadê o meu gosto de te empurrar, de passar o dia inteiro carregando e segurando no banco? Mas ela não quis saber, ela foi embora andando. Não andei 2 passos, ela foi aprender a andar. Meu Deus do céu. O que quer dizer difícil para o teu cérebro? É algo que eu tenho que aprender porque eu ainda não sei e por isso é difícil? Beleza. Porque isso é difícil, né? Eu não sei coreano. Nossa, coreano é muito difícil. Chinês, meu Deus, são 3 alfabetos ou 4. Mas muitas vezes para o nosso cérebro essa palavra tem a conotação do é quase impossível. Ou então o difícil quer dizer para o meu cérebro eu não consigo. Ou então é muito distante. Crenças, na maioria das vezes, de uma criança. Nós, adultos, somos movidos pelas crenças das nossas crianças. Isso não é demérito nenhum. É um processo natural e evolutivo que a psicologia explica isso já de muito tempo, de várias maneiras, a psicanálise. O nosso trabalho não é brigar com isso. Nosso trabalho é procurar se desidentificar um pouco, desaprender o que nós aprendemos em muitos aspectos e aprender uma maneira nova de se olhar. Eu começar a me olhar em terceira pessoa, de fora, e analisar as minhas palavras, as minhas ações, porque elas vão falar do meu inconsciente. Elas vão dizer das verdades que vibram na minha alma ainda, dessa criança,
E aí sim eu posso começar a tomar rédea da minha vida. É difícil, mas é real, é possível e a gente merece. Nascer não foi fácil, aprender a falar, andar, crescer, trabalhar. Quantas coisas nós fizemos? Todas elas difíceis, porque nenhuma delas a gente sabia. Por que não investir tempo e energia, grana, se você precisar e se você tiver, ou seja lá o que for, na tua reforma íntima? Não se acostume, não se satisfaça com o que não te satisfaz, gente. Não se conforme com aquilo que você não gosta, não quer mais para você. Tem algumas coisas que não dependem de nós, não tem jeito. A gente vai procurar aceitar, viver da melhor maneira, mas elas são a menor parte de todas as coisas que a gente vive. Da grande maioria das coisas que eu não gosto, que me fazem mal, a grande maioria delas está nas minhas mãos mudar. E por isso é preciso que a gente assuma essa responsabilidade. Lembra da frase que eu não gosto muito quando é comigo, mas eu aceito, que diz assim: incomodou, doeu? Leva para casa que é seu. Essa frase é muito bacana, muito simples, né? Alguma coisa te incomodou, doeu? Ela está cutucando você em algum lugar importante de olhar. Vamos embora fazer uma reforma íntima sem martírio? Vamos mudar, começar a mudar esse paradigma, olhar para a dor como um professor, para a culpa como um despertador, para a baixa autoestima como um arquivo, um registro onde eu posso identificar tudo aquilo que eu preciso melhorar e crescer. E no erro, os aprendizados, como o Thomas Edison fez. Opa, já sei que isso eu não faço mais, dá errado. Vou desenvolver o jeito certo. E nessa caminhada consciente, você está cada vez mais crescendo moralmente e intelectualmente. São as duas asas da evolução do homem aqui nessa terra. Eu agradeço demais a vocês por dispensarem aqui, me sinto muito honrado por isso, o que vocês têm de mais precioso nessa vida, que é o tempo, né? Se vocês conhecem alguém que alguma palavra que foi dita que pode ajudar, por favor, encaminhe para essa pessoa. O nosso trabalho é de levar reflexão para as pessoas. Ajudar com informações diferentes que possam despertar, fazer sinapses novas. E tirar essa pessoa de uma mesmice, de um lugar onde ela não quer mais ficar. Eu descobri que é importante, quem quiser e gostou, bota lá o dedinho para cima, dá um joinha. Quem não gostou, coloca lá o dedinho para baixo e me dá um toque. Alexandre, isso aqui não estava legal, isso aqui não gostei. Porque ajuda a gente, tá bom? Se inscreve no canal que você vai ser sempre avisado. Tem umas 60 lives de assuntos do cotidiano, do dia a dia, retirados de consultório, de questões reais de vida. Então dá uma passeada lá quando você puder. Tá bom, gente? E vamos embora começar a mudar a maneira de olhar para a vida, para mudar a nossa vida. A paz e a transformação do mundo acontecem a partir da paz e da transformação de cada um de nós. Um beijo para vocês. Vamos terminar esse trem. Tomar um café com leite, né? Um biscoitinho vai ser bom pra caramba. Tá me dando fome já. Tchau, gente. Até quarta-feira. Um beijo.